Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana Filha dele, trazendo para você a palavra de Deus maravilhosa para abençoar a sua vida e para te fazer enriquecer cada vez mais a sua vida espiritual. Hoje nós estamos no nosso segundo episódio do especial de descendência. Nós estamos aqui aprendendo mais a respeito de algumas descendências que estão relatadas na Bíblia e o que isso traz para a nossa vida, para os nossos descendentes, de que maneira que nós podemos evitar repetir erros do passado, abençoar aqueles que virão depois de nós. Então hoje no nosso segundo episódio nós vamos falar a respeito um pouco da descendência de Caim. No episódio anterior nós vimos a descendência de Adão e agora nós vamos ver a descendência de Caim. Se você não acompanhou o outro vídeo, está aí no canal, é só você acessar. Eu quero chamar a atenção aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, lá a partir do versículo 17, nós vamos começar a ver alguns descendentes de Caim. Lá no versículo 17, está dizendo que Caim, depois de ter coabitado com a sua mulher, ela vai conceber um filho a quem ele vai chamar de Enoque. Então esse será o primeiro filho do Caim, chamado Enoque. Caim, inclusive, vai edificar uma cidade e vai pôr o mesmo nome do seu filho naquela cidade. Aí agora nós vamos ver uma lista de alguns descendentes de Caim que virão também a partir de Enoque. Enoque, seu filho, vai ter um filho chamado Irade. Irade vai gerar Meujael e ele, por sua vez, Metusael e, por sua vez, Lameque. Quando chega no Lameque, nós vamos ver agora uma observação que eu quero trazer para vocês. Aqui diz no versículo 19 de Gênesis 4 que Lameque tomou para si duas esposas. Uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá. Ele pega para si duas esposas. Depois vamos falar um pouco a respeito disso. Ali no texto 20 vai dizer que a Ada deu à luz um filho chamado Jabal. Esse foi o pai daqueles que habitam em tendas e possuem gado. A partir de Jabal, esse novo grupo, essa nova civilização de grupos nômades vai se formar. Ele será o pai, ele será o precursor daqueles que habitam em tendas e possuem gado. Então, a partir de Jabal, aquele processo de grupos nômades que não se fixam em apenas uma localidade, mas vão se deslocando de área em área, montando tendas, porque são habitações temporárias mais fáceis de serem transportadas, e possuidores de gado. Isso vai acontecer a partir de Jabal. E o nome de seu irmão é Jubal. Jubal. Esse, por sua vez, o texto diz que vai ser o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Todos aqueles que vão usar esses tipos de instrumentos musicais, vai ser a partir de Jubal, o irmão de Jabal, que esse nicho musical será criado e será ali propagado. Ele será o pai dos que tocam harpas e tocam flautas. Essas são curiosidades desses descendentes de Caim. A outra esposa de Lameque, a Zilá, vai dar à luz a um filho chamado Tubal-Caim. Ele será artífice de instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Ele será ali o precursor dos instrumentos ali na área da metalúrgica. Os instrumentos de metal, ferro, bronze, vai ser a partir de Tubal-Caim que esses instrumentos vão ganhar a vida daqueles grupos, daquelas civilizações que estão a partir dele se desenvolvendo. Então, um será o pai dos que habitam em tendas e possuem gados, o outro pai daqueles que tocam flautas e harpas. Esse último será o pai
daqueles que produzem instrumentos cortantes com ferro, com bronze, e a irmã de Tubal-Caim se chamará Naamá, que está mencionada aqui, apesar de nós vermos mais lá para frente outras descendências mencionadas na Bíblia, as filhas, elas comumente não são relatadas nas linhagens, nas árvores genealógicas. Uma ou outra é mencionada, porque naquela época, naquela cultura, entendia-se que era a partir do homem, assim como aconteceu com Adão, com Eva, era a partir do homem que se desenvolvia a linhagem de uma família. Então, a necessidade que era vista era que o nome do homem estivesse contido naquela árvore genealógica. Mas aqui nós vemos Naamá sendo mencionada. Esses descendentes de Caim são os que vão ser mencionados logo aqui no começo de Gênesis 4. Eu quero chamar a atenção, como eu falei ainda há pouco, a respeito do Lameque. Esse descendente de Caim, ele vai tomar para si 2 esposas. Lá em Gênesis, quando a gente volta um pouquinho, lá no capítulo 2, no versículo 24, nós vamos ler Deus falando o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Por isso, deixa o homem, sua mãe, seu pai, e se une à sua mulher. Está falando no singular. E serão os 2, o homem e sua mulher, uma só carne. Aqui Deus está instituindo o casamento. Um homem, uma mulher, que deixando os pais, se unem e agora os 2 formam uma única carne. É uma dupla, o homem e sua mulher. Isso é casamento para Deus. Vemos, entretanto, aqui em Gênesis 4, no capítulo 4, versículo 19 ao 22, que o Lameque toma para si 2 esposas. Aqui nós já conseguimos ver um pouco da personalidade dele, porque até então nós não vemos isso. Era Adão com Eva, aí nós vamos ver eles tendo seus filhos, aí agora nós vamos ver Caim tomando uma mulher para si, e entra-se muito em discussões, em estudos de quem seria essa esposa de Caim, se até então só existiam filhos de Adão e Eva. Possivelmente a esposa de Caim também seria uma irmã dele, filha de Adão e Eva. Então, é uma linha de estudos feita em redor dessa informação que não está diretamente mencionada na Bíblia, apenas diz que Caim coabitou com sua esposa e deu à luz a Enoque. Então, quando nós fazemos aqui um retrocesso e chegamos até Adão e Eva, nós vemos eles tendo filhos, mas não vemos qualquer outro tipo de linhagem ali que não seja de Adão e Eva. Então, subentende-se que Caim precisou, na sua própria irmã, ter ali a sua esposa, para poder com ela coabitar e ter um filho. O que para nós e para Deus, em primeiro lugar para Deus, mas quando eu digo para nós, eu digo da nossa cultura e digo da nossa época. Mas é algo inconcebível. Infelizmente, para algumas pessoas isso é normal, né? Em algumas culturas isso é normal. Mas esse não é o plano de Deus e nós vemos aqui que nunca foi. Era para ser o homem e sua mulher. Isso nós vemos em Gênesis 2, Deus instituindo o casamento. Infelizmente, em Gênesis 3, vamos ver o pecado entrando no mundo e bagunçando tudo. Então, nós deduzimos, e existem muitos estudos que falam a respeito disso, nós deduzimos que a esposa de Caim era uma de suas irmãs, filha de Adão e Eva,
porque não haveria ainda naquela época qualquer outro tipo de grupo familiar. Então, é uma dedução, um forte indício baseado em reflexões bíblicas, estudos da palavra de Deus, mas que nós não podemos afirmar 100%, nós podemos apenas conjecturar, podemos, ter aqui reflexões e raciocinar em determinadas circunstâncias. É o que nós temos no momento. Então nós vemos aqui que até então era um homem com sua mulher, Adão e Eva, vemos aqui Caim com sua esposa, mas quando chega Lameque, nós recebemos essa informação e a Bíblia ela não traz detalhes avulsos, só para preencher espaço de folha. Os detalhes enriquecem os textos. Então nós vemos aqui que Lameque tomou para si 2 esposas, a Ada e a Zilá. Cada uma teve seus filhos, uma teve 2 homens, a outra teve um casal de filhos. Nós já vimos aqui as profissões que eles desenvolveram, nós já vimos aqui quais eram os grupos que a partir deles passariam a povoar a terra. Agora veja que a gente começa a observar um pouco da personalidade de Lameque. E como nós estamos aqui falando a respeito de genealogias, de descendentes, é importante nós vermos o que nós podemos associar de Lameque em seu antepassado Caim. Primeiro ponto, tomar 2 esposas para si. Essa bigamia que não era aceita por Deus e ainda não é e nunca será. O casamento para Deus é o homem com sua esposa, os 2 serão uma só carne. Passou disso, já sai do contexto de casamento que Deus instaurou. Aí você pode pensar, mas no próprio povo de Deus, depois lá os hebreus, vai ter homem que vai ter 2 mulheres, aí vai entrar uma outra questão. Ali vai entrar uma outra realidade. Ali vai entrar um outro posicionamento. Que por conta muito do contexto social do povo, muito da maldade do coração do homem, Deus vai ali instituir condições. E nós vemos a principal delas quando não era possível que a mulher desse descendentes para o seu marido. Mas isso é um outro assunto. Casamento foi constituído por Deus da seguinte forma: o homem com sua mulher, os 2 serão uma só carne. Esse é o casamento que Deus instaurou, constituiu e criou. É bom a gente deixar claro. Lameque vai tomar ali a iniciativa de ter 2 esposas e nós vemos que não é por falta de fertilidade. As 2 esposas darão filhos para ele. As 2 esposas darão filhos. Ele toma 2 esposas para si. Agora eu quero chamar uma atenção para algo muito sério a respeito de Lameque também. Quando nós chegamos aqui no versículo 23, Lameque vai dizer às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha que coisa grave. O mesmo Lameque que quebra ali aquele padrão de casamento que Deus instaurou, homem e mulher, ele pega 2 mulheres para ele já vai quebrar o padrão de casamento que Deus instaurou. Agora nós vamos ver uma outra conduta dele, também muito questionável e muito preocupante, muito condenável. A conduta da violência, do homicídio e da vingança. Ele afirma para as esposas que ele matou um homem porque lhe feriu e ele matou um jovem porque pisou no pé dele. Ou seja, ele demonstra ali um total desprezo pela vida humana porque por algo tosco,
por algo simples, ele matou alguém. Ele mesmo diz: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Ele está lhe confessando 2 homicídios, e um desses homicídios por vingança, porque me feriu, e o outro homicídio por um motivo tolo, fútil, pisou no meu pé e eu matei. Veja que Lameque se mostra um homem arrogante, um homem presunçoso. Primeiro, ele toma 2 esposas para ele, quando o padrão de casamento de Deus era uma esposa e um marido. Ele já demonstra que ele não respeita a ordem de Deus, ele não respeita o padrão que Deus instaurou para casamento e que ele é soberbo, ele se acha melhor e ele quer fazer do jeito dele. Ele toma 2 esposas para ele ao invés de tomar uma só. E aí, além dessa soberba e do desrespeito e do desprezo pela palavra de Deus, por aquilo que Deus instaurou, agora ele mostra a violência dele. Porque ele mata 2 pessoas e ele não demonstra arrependimento. Me feriu, matei. O outro pisou no meu pé, matei também. Ele demonstra arrogância, ele demonstra presunção, ele demonstra o desprezo pela vida humana, ele demonstra o desprezo pela palavra de Deus, ele demonstra o desprezo pela criação que o seu Criador fez. E veja que no final da fala, da confissão dele, que ele fez para as esposas, ele vai usar o exemplo do seu antepassado Caim. 7 vezes Caim será vingado, então eu, Lameque, 70 vezes 7. Eu sou melhor do que Caim. Deus, quando Caim matou o irmão Abel, e Deus amaldiçoou Caim, Caim falou: isso é pesado demais para mim. Qualquer um que me achar andando por aí vai me matar. E aí Deus coloca um sinal em Caim. E Deus fala: qualquer um que matar Caim, Caim será vingado 7 vezes. Deus tomou essa atitude não para proteger um assassino, mas para evitar novos assassinatos. Deus puniu Caim. Caim iria ser lançado dali da presença de Deus, ele iria andar errante, sem rumo, andarilho. Mas Deus protegeu Caim, não passando a mão na cabeça de Caim. Deus puniu Caim, mas Deus protegeu Caim para evitar um ciclo vicioso de homicídios. Matou ele, vou te matar também. Ah, você matou ele, vou matar também. Matou, vou me vingar também. Então, para que não houvessem mais homicídios, Deus vai proteger o assassino. Deus não protegeu o assassinato. Deus puniu Caim, mas Deus protegeu o assassino. Deus protegeu o Caim para evitar que novos homicídios viessem a acontecer por causa disso. Por isso que Deus fala também aqui em Gênesis 4, no versículo 15: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Deus protegeu Caim para evitar que novos homicídios acontecessem na terra. Agora veja que Lameque é um homem orgulhoso, é um homem arrogante, prepotente, que se acha melhor do que os outros. Se Caim vai ser vingado 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. Veja que nós, enquanto estamos aqui analisando as descendências, nós vemos diretamente ali um comportamento de Caim. Caim desprezou a vida humana, ele não considerou a vida de seu irmão Abel. Caim também se achou mais importante do que Abel. Quem Abel pensa que é para ele ser aceito por Deus e eu não ser aceito?
Ele teve aquela inveja. O arrogante, dentro da sua arrogância, também tem inveja. Quem o outro pensa que é para ser melhor do que eu? Aí você vê a inveja dentro da arrogância. Porque o arrogante, ele também é invejoso. Quem o outro pensa que é para ser melhor do que eu? Quem o outro pensa que é para estar acima de mim? Ele é arrogante, dentro da sua arrogância tem a inveja. Então o Lameque era um homem arrogante. Dentro da sua arrogância, inveja. Quem ele pensa que é para pisar no meu pé? Quem ele pensa que é para me ferir? Aí ele foi lá e matou aqueles 2 homens. E presunçoso. Por que eu vou ter uma mulher só? Por que eu vou ser como os outros homens? Eu vou pegar 2 para mim. Porque eu posso. Não me importa se Deus instituiu um homem para uma mulher. Então veja que muito do comportamento do Lameque nos remete ao comportamento de Caim. E nós estamos aqui analisando descendências. Nós estamos aqui analisando que comportamento que é feito, que pode ser projetado para o seu descendente no futuro. Que comportamento que pode ser herdado? Que comportamento que pode ser aprendido? Aí você pode pensar, mas o descendente direto de Caim foi o Enoque, o seu filho primogênito. Mas a descendência corresponde a todo aquele que vem a partir de quem veio antes. Seus descendentes serão todos aqueles que virão a partir de você, não apenas o seu filho primogênito. Entende? O descendente não se resume àquele primeiro que veio de você. Aquele é o seu mais próximo. Aquele é o seu primogênito. Os seus filhos de sangue são os seus descendentes mais próximos. Mas os seus netos, os seus bisnetos e os filhos deles, eles são seus descendentes. Muitas vezes você tem um filho que não se parece com você, cabelo, cor de pele, cor de olhos, formato de nariz, formato de olhos, formato de lábios, não parece com a mãe nem com o pai, não parece com a avó materna, não parece com a avó paterna, mas vai aparecer com a avó da mãe, vai aparecer com uma característica da bisavó da mãe. Isso tem a ver com a genética daquela descendência. Então, a gente precisa, assim, ter um olhar mais apurado. O seu descendente não se resume apenas ao seu filho. O seu descendente é todo aquele que virá a partir de você. Por isso que é algo muito mais complexo. Por isso que talvez o filho de Caim, o primogênito Enoque, possa não ter sido o mais problemático. Talvez o primogênito de Enoque não tenha sido mais problemático, mas alguém naquela linha sucessória genética, hereditária, vai reproduzir algo do passado. Aí você pode parar para pensar, mas como? Se existiram ali 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 7 gerações antes daquele, como que depois de 3, 4, 5 gerações aquela pessoa vai reproduzir algo que seu antepassado fez? Se ele nem conheceu, se quando ele nasceu o seu antepassado já tinha morrido. Mas aquilo que foi feito vai sendo passado de pai para filho. Aquela notícia, aquela fama, aquele acontecimento, aquele conhecimento, aquele hábito, aquele caso, aquela situação vai sendo passado.
Você pode não ter conhecido seu bisavô, mas talvez você conheça alguma história dele. Você pode não ter conhecido, talvez até mesmo a sua avó, mas talvez você conheça alguma história dela. Você não precisa conhecer pessoalmente o seu antepassado para ter informações sobre ele. Principalmente algo tão gritante quanto o que Caim fez. Caim, como nós falamos no vídeo anterior, ele estreou o assassinato no mundo. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos milhares de assassinatos ao redor do mundo. Hoje em dia, infelizmente, se tornou algo comum nós recebermos notícias de assassinato. Não é normal, mas se tornou comum recebermos notícias de assassinato. São milhares de assassinatos por dia ao redor do mundo. Mas Caim conseguiu a proeza lamentável de estrear o assassinato no mundo. Ele foi o primeiro assassino, o primeiro homicida. E como se isso já não fosse algo gritante, como se isso já não fosse algo que iria trazer uma fama perpétua para ele, além de ser o estreante no assassinato, ele estreou contra o seu próprio irmão de sangue. O seu único irmão. Então, era muito difícil que a fama de Caim não percorresse nos seus descendentes. Certamente, Lameque ficou sabendo do que o seu antepassado Caim fez, tanto que ele menciona aquilo que o próprio Deus falou para Caim. Todo aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. Lameque vai usar essa palavra de Deus tempos depois para se autoafirmar como alguém superior a Caim. Caim será vingado 7 vezes, mas eu serei vingado 70 vezes 7. Eu serei vingado muito mais. Eu sou mais importante do que Caim. Deus falou para o homem, você e sua mulher se unirão e serão os dois uma só carne. Foi assim com Adão e Eva. Caim também teve sua esposa. Os que vieram antes de mim também tomaram mulher para si. Eu tomarei 2. Aquele homem me feriu, eu me vingo, eu o mato. Veja que Deus protegeu Caim para que não houvessem mais homicídios, mais assassinatos, mais vinganças. Mas Lameque se vingou. Ele me feriu, eu matei. Aquele rapaz pisou no meu pé, matei também. Veja que é um total desprezo pela ordem que Deus estava ali instaurando no mundo. É um total desprezo com a vida humana. É um total desprezo com Deus. É um total desprezo com qualquer coisa. Caim foi vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. É como ele vai falar aqui no versículo 24. 70 vezes 7, Lameque será vingado. Observe agora, vamos fazer uma reflexão. Mesmo que você não tenha agora filhos, talvez você ainda não tenha filhos, você homem, você mulher, talvez você ainda não seja pai, não seja mãe, você não tenha filhos ainda talvez. Mas há uma grande possibilidade que algum dia você tenha filhos. Filho biológico, filho adotivo, filho de consideração. Talvez você tenha filhos no futuro. Agora, para pensar a maneira que você está vivendo hoje. A fama que você está criando. Ou a fama que estão te dando por aquilo que você faz. Existem 2 tipos de fama. A fama injusta,
Pessoas que acham que te conhecem criam uma fama para você que não é verdadeira. Existe a fama coerente. As pessoas veem a maneira que você vive e elas te dão a fama que corresponde ao seu comportamento. Agora para analisar o tipo de imagem que você tem, o tipo de fama que você tem, o tipo de imagem que você reproduz nas pessoas, o tipo de vida que você está tendo, o tipo de pessoa que você está sendo. Agora projeta isso para daqui a algum tempo. Será que a fama que hoje você está tendo vai ser algo que os seus descendentes vão poder reproduzir de maneira louvável? Ou será que será algo vergonhoso, constrangedor, revoltante, humilhante? Será que seus descendentes vão ter honra de reproduzir aquilo que você vive, mediante as informações que eles terão de você? Ou será que, se eles vierem a reproduzir aquilo que eles conhecerem de você, eles serão como Lameque? Eles serão uma versão piorada de Caim. Porque Lameque, pelo menos nesse pequeno trecho de informações que nós temos dele, ele conseguiu ser uma versão piorada de Caim. Caim se revoltou, Caim fez um movimento ofertório para Deus de qualquer jeito, não foi aceito, seu irmão fez da maneira certa, foi aceito, ele por inveja, por raiva, por arrogância, não se arrependeu, não buscou em Deus ser aperfeiçoado, matou o seu irmão. Aí ele vai para longe, edifica a cidade, tem filho, tem mulher e vai tocando a vida. Mas ele ficou com aquele peso, aquela fama. Agora veja, Lameque, ele ouviu o que aconteceu com o seu antepassado Caim. Ele teve a possibilidade de viver diferente. Eu não quero aquilo para mim. Eu vou fazer diferente. Mas ele conseguiu piorar. Matou um, matou o outro. Motivos torpes. Tomou 2 mulheres para si, quebrou o padrão de casamento que Deus instaurou. Se entregou à vingança. Se Caim foi vingado 7 vezes, eu serei 70 vezes 7, porque eu sou melhor do que Caim. Então, Lameque foi uma versão piorada de Caim. Caim errou, mas Lameque conseguiu piorar a situação. Então, será que o seu descendente daqui a algum tempo vai ser uma versão piorada de você? Ou vai ser uma versão melhorada de você? Para pensar nisso. E se você já tem filho, tenta reproduzir o futuro. Para aí 5 minutos para pensar. Seu filho está vendo a maneira como você vive, as coisas que você fala. Talvez ele veja a maneira como você mente para as pessoas, a maneira como você dá aquele jeitinho, sabe? De tentar arrumar as coisas de uma maneira sem ética, sem verdade, sem honestidade. Seu filho vai vendo. Sua filha vai vendo a maneira como você se valoriza ou se desvaloriza, as roupas que você usa, os palavrões que você fala, as coisas que você usa, consome na frente dele, a maneira como você não está nem aí para o trabalho, está sempre atrasado, a maneira como você larga a casa de qualquer jeito, ou a maneira como você é responsável, como você valoriza o trabalho, como você cuida da sua família, como você cria os seus filhos, a maneira como você paga suas contas, honra suas dívidas, honra o seu nome, respeita as pessoas, seja de um jeito ou de outro. Se você já tem filho, ele está vendo a maneira como você vive. Será que seu filho no futuro vai ser uma versão melhorada de você? Será que seu filho vai lembrar de como você vivia? Será que seu filho vai pegar histórias que ele vai lembrar de você e ele vai conseguir ser
um descendente melhor, uma versão melhorada, ou será que seu filho vai ser de você uma versão piorada? Será que seu filho vai ser de você uma versão pior do que você tem sido? Será que os seus descendentes, seus netos, bisnetos, será que a sua quinta, sexta, sétima geração daqui em diante, será que quando eles receberem notícias a seu respeito, acredite em mim, eles vão receber notícias a seu respeito. Eles vão receber notícias a seu respeito. É fato. Você não vai conseguir esconder a sua vida dos seus descendentes. Eles vão saber quem você foi, como você viveu, que tipo de pessoa era você. Eles vão saber. E será que essas informações que eles terão sobre você vão ajudar a formar, a forjar um caráter de pessoas melhoradas ou pioradas? É importante nós olharmos para os nossos descendentes e no nosso presente, que é o único tempo que nós temos para fazer algo. O passado é uma porta que está trancada. O futuro, uma porta que não alcançamos. O único tempo que temos para fazer alguma coisa é o hoje, o presente. Então, à medida em que nós, no presente, agimos de maneira a fazer o nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance, nós estamos projetando para os nossos descendentes algo melhor. E quando eles ouvirem falar de nós, quando os nossos descendentes mais próximos, filhos e netos, que talvez tiveram a possibilidade ainda de nos pegar com vida, e eles viram e ouviram a maneira que nós vivíamos, ou os nossos descendentes mais distantes, da nossa terceira, quarta, quinta, sexta geração, que não nos pegaram mais com vida, mas pegaram nossas histórias, ouviram falar de nós, pegaram a nossa fama. Eles vão ter elementos suficientes para serem versões melhoradas de nós ou versões pioradas de nós. Pense nisso. Eu não quero ter filhos. Pense que talvez você tenha. Porque no passado, quando eu era adolescente, eu dizia que eu não queria filho de jeito nenhum. Hoje eu tenho 3. E eu amo os meus filhos. Mas eu passei um bom tempo afirmando: não terei filhos. Hoje eu tenho 3. O futuro pertence a Deus. Nem sempre as suas técnicas para evitar filhos vão surtir efeitos. Eu já vi mulheres que fizeram laqueadura e mesmo assim engravidaram. Então veja que mesmo que você afirme que você não terá filhos, talvez você nem tenha filhos biológicos. Mas talvez você venha a amar tanto alguém que seja para você como um filho. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. Pense na sua descendência não apenas como seu filho, mas o seu neto, ou aquela pessoa que você vai criar, você vai ajudar a desenvolver, você vai ajudar a educar, você vai ajudar a ter a responsabilidade por aquela vida. Pense nessas pessoas também como seus descendentes. Que tipo de legado, de herança, de fama, de imagem, de ensino você está deixando? Eles terão elementos para ser versões melhoradas de você, ou eles terão elementos para ser versões pioradas de você. E quando eu digo versões de você, eu não estou dizendo que eles serão a sua cópia, eles não serão seu rascunho, eles serão pessoas exclusivas. Eles terão sua própria vida, suas próprias escolhas, eles terão sua própria história, mas eles terão algo que virá de você. Eles terão ali algumas pegadas dos antepassados. Algumas pegadas que vão norteando, que vão guiando. E a partir do momento que eles tiverem maturidade e raciocínio e sabedoria
para identificar aquelas pegadas que eles começaram a seguir por hábito. Porque quando você é muito novo, você não sabe caminhar sozinho. Você vai seguindo as pegadas. Então precisa que em determinado momento da vida, quando você já é maduro o suficiente, você passe a identificar, calma aí, essas pegadas estão me levando para onde, afinal de contas? Agora eu já posso decidir se eu continuo a seguir essas pegadas ou não. Tem momentos na vida que é assim. A gente para pensar. Até hoje eu segui essas pegadas, mas olha onde elas me trouxeram. Eu não quero mais. Agora eu quero algo diferente. Agora eu mesmo vou fazer um caminho diferente e vou começar a trilhar as minhas próprias pegadas. Que tipo de pegadas você estará deixando para os seus descendentes? Para que quando eles já tiverem maturidade, eles possam olhar e falar, olha, essas pegadas me trouxeram em lugares tão bons, eu vou continuar. Os meus antepassados me deixaram pegadas tão boas, que me trouxeram a lugares tão bons, eu vou continuar. Ou eles vão olhar para as pegadas que você deixou e quando eles já tiverem discernimento, eles vão olhar e vão falar, caraca, olha onde essas pegadas me trouxeram. Eu vou parar agora. A partir de agora eu vou fazer uma caminhada diferente. Porque essas pegadas que os meus antepassados me deixaram, me trouxeram para lugares que eu não estou bem. Não está evoluindo minha vida. A partir de agora eu vou precisar fazer pegadas novas. Veja que eu não estou dizendo a necessidade de criar novos caminhos para explorar a vida, explorar o mundo. Isso todos nós devemos fazer. Eu digo a necessidade de criar novas pegadas porque aquelas que nos deixaram não nos trouxeram coisas boas. Nós podemos deixar pegadas boas para que os nossos descendentes comecem suas vidas caminhando por direções boas. Aí, quando eles tiverem idade suficiente, maturidade suficiente, eles vão observar, olha, as pegadas que a minha mãe, o meu pai, meus avós, os meus antepassados me deixaram foram pegadas muito boas. Enquanto eu não sabia andar sozinho, essas pegadas me levaram para lugares seguros. Essas pegadas me fizeram chegar em lugares bons. Mas agora que eu já estou preparado, eu posso criar as minhas próprias pegadas. Aquelas que eles deixaram foram muito boas para mim. Me ajudaram a formar quem eu sou hoje. Agora eu posso formar as minhas próprias e deixar para os meus descendentes também. É muito importante nós observarmos o que nós estamos criando para os nossos descendentes. Caim agiu de uma maneira egoísta. Ele teve tempo. Se você pegar a história de Abel e Caim, você vai ver Caim teve tempo para abaixar aquela raiva, esfriar a cabeça e desistir daquilo. Deus falou para ele, o pecado jaz à sua porta, seu desejo será contra você, mas é sua responsabilidade dominá-lo. Caim teve tempo para abandonar aquela ira, mas ele foi até o fim. E a atitude dele trouxe consequência para os seus descendentes. Pode não ter sido na primeira geração, pode não ter sido na segunda geração, mas lá na frente, um dos seus descendentes que ouviu o que Caim tinha feito, dentro dele, ele reproduziu de maneira até piorada aquilo que Caim fez. Então vamos buscar, em primeiro lugar, por nós mesmos, para que nós, o tempo que Deus nos der de vida aqui na Terra, nós vivamos da melhor maneira possível. E também para que os nossos descendentes, aqueles que virão depois de nós, os descendentes diretos, os mais próximos, seus filhos, ou os descendentes mais longes, os seus netos, bisnetos e sucessivamente, para que eles recebam de nós uma herança que seja mais valiosa do que aquilo que vamos deixar financeiramente. Aquela herança de boa conduta, de boa fama, de boa índole, de boas pegadas, bons princípios, bons direcionamentos, boa maneira de viver. Essa herança é mais valiosa
do que aquilo que nós possamos deixar na nossa vida material. Talvez você não consiga deixar R$1 milhão, talvez você não consiga deixar €1 milhão, de dólares, talvez você não consiga deixar uma casa própria, talvez você não consiga deixar todas as dívidas quitadas. A Bíblia nos mostra que até mesmo homens de Deus já morreram com dívidas. Mas se você buscar para os seus descendentes deixar uma herança que vá dar para eles uma base, aonde eles vão poder trilhar um caminho de sabedoria e segurança, tenha certeza que a maior herança você já deixou. O maior princípio, o maior tesouro, o maior legado, a maior herança, o maior presente que podemos deixar para um filho, um descendente, para alguém que virá depois de nós, é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Se você deixa a palavra de Deus como literalmente um testamento, você está deixando o melhor para a sua descendência. E dessa maneira você vai estar colaborando para um mundo melhor. Porque o mundo, ele é constituído de seres humanos. Se você deixa um ser humano melhorado aqui, você está colaborando para um mundo que você nem vai mais participar, mas você deixou a sua colaboração, você deixou alguém melhorado. Então a palavra que eu quero terminar hoje é essa: busque na sua vida presente fazer com que no futuro os seus descendentes não sejam uma versão piorada do que você fez, que eles sejam uma versão melhorada daquilo que você viveu. Que Deus te abençoe.